com a graça e a paz de Cristo, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Interessante, foi um desafio especial essa mensagem que eu estava vendo alguns esboços e eu já tinha passeado por vários textos próximos a esse. Eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, o Senhor me direciona, e até que o Senhor me direcionou no texto e realmente ainda não tinha feito a exposição dele. Então, graças a Deus por isso, já falamos nesse capítulo, nesse livro, nessa epístola, 1 Pedro, já falamos sobre santidade, um atributo de Deus para nós. E hoje a gente vai continuar nesse propósito, só que nós avançaremos. Tratamos do capítulo 1, trataremos hoje do capítulo 2, versículos de 1 a 10. Amém? Amém. Bom, meus irmãos, vamos fazer então uma leitura responsiva, mesmo que haja versões diferentes, a essência é a mesma. Então vou pedir a ajuda dos irmãos nesse sentido. Fiquemos de pé, por gentileza. Ler a palavra do Senhor com todo vigor nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares. Amém? Amém. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai fervorosamente convertidos como ovelhas recém-nascidas, a fim de receberão o bem deles para a salvação, para que o colheita de feitos crescer. se é que já provaste que o Senhor é bom. Chegando-nos a Ele, a terra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para os eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pelo onde se ama a pedra dourada, eleita e preciosa, quem nela crê não será desapontado. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes... Perdão, meus irmãos. Eu achei que era o próximo versículo. Vou reler o 7 para que os irmãos entrem no 8. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular. E como a pedra do tropeço e como a rocha da queda, para aqueles que conhecem a palavra, sendo desobedientes, mas para isso também foram deixados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós temeis na agora sou ouvireis, não tireis a autoridade derrota, agora a autoridade derrota. Senhor Deus, está diante de nós a tua santa palavra viva e eficaz, ó Pai, mais penetrante do que qualquer coisa, e atinge, ó Pai, o âmago do nosso ser, a divisão entre alma e espírito. Ó Senhor Deus, que essa tua palavra possa fazer morada, ó Pai, em nossa mente, em nosso coração, que nós possamos escondê-la, ó Pai, em nosso coração, para não pecarmos contra Ti, ó Pai. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, somos limitados, somos falhos, mas o Senhor é perfeito e a tua palavra é perfeita. Amém. Então, ó Pai querido, que a tua perfeição esteja a falar aqui em nossos corações e nossas vidas imperfeitas, para que nós possamos ser aperfeiçoados pelo teu Santo Espírito, para que sejamos santificados pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, e a verdade é Jesus Cristo, a quem clamamos, de quem temos a redenção, de quem temos a remissão dos nossos pecados
é a garantia do nosso livre acesso a Ti, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nesta manhã podemos livremente ouvir a Tua voz por intermédio da Tua palavra. Usa-me, ó Pai, que não seja a irmã Marina falando, mas sim, ó Pai, que eu seja simplesmente uma porta-voz da Tua verdade, da Tua palavra, da Tua vontade nesta manhã. Muito obrigada, ó Pai, pela juventude dessa igreja. Muito obrigada porque há jovens aqui, ó Pai, que estão inclinados, ó Pai, submissos à Tua palavra, à Tua verdade, e estão a dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu desejo viver uma vida santa, ó Pai, para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém. A igreja pode se sentar. Então, conforme eu havia dito anteriormente, já tivemos a oportunidade de usar o texto do capítulo 1, mas eu acho importante relembrar algumas questões introdutórias. Pedro, aquele que escreve a carta, apóstolo de Jesus, e esta carta ela não é endereçada particularmente a uma igreja, como, por exemplo, a rotina de estudos bíblicos que estamos fazendo nas quartas-feiras, que é interessado, apóstolo Paulo interessa à igreja de Corinto. Aqui nós temos essa classificação de epístolas gerais, que não é um destinatário específico, mas um grupo, a igreja do Senhor. E nesse caso, a gente pode ver no versículo 1, só para contextualizar os irmãos melhor, capítulo 1, versículo 1, Pedro ele se apresenta, né, como remetente dessa mensagem. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão. Essa palavra dispersão significa aqueles judeus que não estão na Terra Santa, não estão na Palestina, mas eles migraram para outras localidades. E aqui ele refere essas localidades para as quais ele endereça essa palavra. Os irmãos dessas localidades, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. E essa epístola, ela tem alguns assuntos gerais e eu vou só destacar antes de entrar na mensagem propriamente dita. Então ele começa falando sobre a regeneração em Cristo, o privilégio e a alegria que nós devemos ter na salvação que há em Cristo. E também fala, a partir do capítulo 2, sobre a urgência de viver uma vida de transformação, uma vida regenerada, pela palavra que tinha sido pregada, pelo Cristo, através do qual todos aqueles foram salvos, alcançaram a remissão dos pecados. E essa vida transformada e regenerada, ela não devia ser só aparente diante de Deus, mas também diante dos homens, em concordância com aquilo que já vimos estudando desde ontem. Então vamos à exposição aqui do texto. Nos versos de 1 a 3 diz assim: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda a difamação. Esse primeiro texto ele fala do desprendimento de uma vida sem Cristo. Tudo aquilo que eles eram não deviam ser mais. Tudo aquilo que os identificava e os aparentava com a tendência do mundo, com a impiedade, tudo aquilo deveria ser descartado. Toda a identidade que o fazia pertencente à impiedade, tudo aquilo devia ser descartado. Porque, assim como diz lá em 2 Coríntios 5,17, eu gosto muito desse texto, e ele precisa ser realmente um referencial para as nossas vidas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma vez que nós estamos em Cristo, e Pedro relembra isso a esses irmãos, e hoje o Senhor nos relembra, nós em Cristo, nós temos uma novidade de vida. Tudo aquilo que nos identificava antes, não nos identificará mais. Nós seremos considerados, assim como Paulo diz, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora a nossa vida, ela não vai mais identificar a nossa natureza humana decaída, mas em Cristo, a nossa vida, ela passa a identificar a regeneração em Cristo, a santificação que está em Cristo, em Deus, por intermédio da sua palavra. Isso que deverá nos identificar. Então todo
aquele resquício, como nós falamos também em outra oportunidade, numa epístola geral também, de Tiago, todo vestígio de maldade, tudo aquilo que às vezes a gente identifica como irrelevante, isso não tem nada a ver, isso é só um detalhe, não tem problema não. Qualquer vestígio de maldade, ele pode se tornar uma barreira que vai realmente nos separar, trazer separação entre nós e Deus, e essa barreira é o pecado. Então qualquer indício, qualquer vestígio de pecado tem que ser eliminado das nossas vidas, porque jamais podemos cultivar barreiras entre nós e Deus, já que Jesus, o nosso mediador, ele nos deu livre acesso ao Pai. Nós não podemos desperdiçar isso de forma alguma. Então, continuando o texto, aí vem a sequência, deixando tudo para trás, as coisas velhas se passaram, e agora ele fala sobre a nova tendência, a nova identidade, o tudo se fazer novo na vida daquele que teme ao Senhor. Então vamos lá. Então, deixando a maldade, engano, fingimento, inveja, difamação, tudo aquilo que pelo qual talvez a carne, né, a natureza humana clamava antes de Cristo, agora precisa ser silenciada pela nova criatura, pelo mover do Espírito Santo, pelas qualidades do fruto do Espírito que nós vemos lá em Gálatas descrito. Verso 2: desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. É muito interessante esse texto e essa observação que o apóstolo Pedro faz, se é que provaste que o Senhor é bom. E eu vou me utilizar de alguns textos aqui que são bastante apropriados para esse contexto. Por exemplo, lá em 1 Samuel 15, 22, e uns versículos... Bom, agora eu posso diminuir o tom de voz. Agora vamos descansar a voz e prosseguir aí na ministração da palavra. Então, dando sequência, meus irmãos, em 1 Samuel 15, os versículos a partir do verso 22, vemos antes um pouco do 22 e um pouco após também. Esse contexto do versículo 22 de 1 Samuel 15, nós vemos uma circunstância atípica no sentido daquilo que era esperado do rei ungido pelo Senhor. Saul, ele foi ungido como rei para Israel e ele ficava, de certa forma, sob a tutela do profeta Samuel. E o profeta Samuel orientava na palavra do Senhor para que ele fizesse aquilo que era agradável ao Senhor. No entanto, Saul, ele não tinha essa profundidade, ele não deixou as características de sua velha criatura, fazendo um paralelo aqui com o texto que eu estou usando. Ele não estava ali numa crescente em seu relacionamento com Deus. Pelo contrário, ele ainda estava muito dependente das coisas efêmeras dessa vida, como glórias, conquistas, riquezas. E Saul, ele tinha como determinação da parte de Deus, por intermédio de Samuel, eliminar totalmente os amalequitas, e eliminar tudo, literalmente. Não deveriam tomar nenhum despojo daquele povo. No entanto, Saul, ele mudou de ideia e achou que poderia fazer diferente e tirar algum benefício daquela conquista. Então, Saul, ele não matou o rei Agag, se eu não me engano, e ele tomou dos despojos e usou como desculpa que iria fazer daqueles despojos, daqueles animais, oferendas ao Senhor. No entanto, o seu coração, ele já estava inclinado para a exaltação ao seu próprio eu. Vemos no contexto deste texto de 1 Samuel 15, que Saul, ele construiu uma coluna para si. Ou seja, ele, na verdade, antes mesmo de oferecer tentando mascarar a sua desobediência, tentando mascarar o seu
desejo de, na verdade, se sobrepujar a glória de Deus, de se sobrepujar a palavra e orientação de Deus, ele fez aquela coluna para si, pegou os animais, ofereceu sacrifício e tentou convencer Samuel de que aquilo era absolutamente normal e, na verdade, seria um desperdício não aproveitar aqueles animais maravilhosos do povo para fazer os sacrifícios ao Senhor. Mas aí, que é o texto central, verso 22, que Samuel, inspirado por Deus, fala para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta apresentações ritualísticas se o coração não está inclinado à obediência. Não adianta nós estarmos aqui domingo após domingo, recitarmos o nosso tema, a nossa divisa, se o nosso coração não estiver inclinado à obediência da palavra, a um propósito por uma vida santa. Na verdade, será só mera repetição. Assim como Saul, ele fez todo aquele arsenal, todo aquele ritual, aparentemente estava tudo certo. Aparentemente ele estava seguindo o script, ele estava oferecendo sacrifícios a Deus, mas na verdade era um sacrifício de tolo, porque ele tão somente queria cumprir um ritual e não a obediência ao Senhor. Se ele quisesse realmente cumprir a obediência, ele faria tudo conforme o Senhor havia prescrito para ele por intermédio de Samuel. Então, nessa experiência, voltando ao nosso texto de hoje, lido hoje, se é que já provaste que o Senhor é bom. Então a gente só deseja intensamente o puro leite espiritual, o alimento da palavra de Deus, como bebês recém-nascidos. Faz essa metáfora que o bebê recém-nascido, ele chora, ele deseja tão somente o leite materno. E assim, nessa mesma proporção, que nós possamos desejar tão somente a palavra transformadora do Senhor, que desejamos tão somente a palavra, obedecer a essa palavra, e assim provar que o Senhor é bom, e assim entender. Saul, ele não entendia ainda essa extensão da bondade do Senhor. E um outro texto de Lamentações 3:25, eu vou abrir para os irmãos, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 25, que diz assim: bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o buscam. Eu acho também interessante a versão que diz que bom é o Senhor para os que se atêm a ele. E eu estava vendo a extensão dessa palavra. O se ater e o esperar aqui no Senhor tem um sentido de se sujeitar, de se submeter. Ou seja, a compreensão da bondade do Senhor não vem daquilo que recebemos do Senhor, mas vem da nossa obediência que oferecemos ao Senhor. Essa é a extensão perfeita, essa é a compreensão real da bondade do Senhor. Lerei mais uma vez Lamentações de Jeremias 3:25. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para os que se atêm a ele, para os que se submetem a ele, para os que o obedecem, para quem o busca. Quer saber o quão bom é o Senhor? Obedeça, se renda a ele, se submeta à palavra. E o texto, eu acabei esquecendo de frisar, o tema desta manhã é em Cristo por uma vida santa. Somente em Cristo, somente debruçados, fundamentados em Cristo, na sua palavra, poderemos seguir por uma vida santa. Porque sem o Senhor, como ele mesmo disse em João 15, verso 5, se eu não me engano, finalzinho, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer. Então seguimos aqui com a exposição, verso 4. Chegando-vos a ele que é em Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Essa palavra já tinha sido profetizada pelos profetas, que o Senhor levantaria e colocaria uma pedra de tropeço, eleita por Deus, mas que seria alegria para uns, revelação de salvação para uns e tropeço para outros. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
Cristo. Ou seja, a gente só pode realmente fazer algo, viver uma vida santa em Jesus Cristo. Assim como a nossa divisa fala, centraliza, porque nele, em Cristo, tudo é sobre Cristo. Porque tudo existe, tudo subsiste, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A nossa vida, por isso, precisa estar alicerçada em Cristo e nada mais. Qualquer outro alicerce será frágil. Qualquer outro alicerce será corrompido pelas coisas desse mundo. Mas o alicerce firme, inabalável, que hoje se apresenta por intermédio da sua palavra mais uma vez, é Jesus Cristo, a pedra viva, o alicerce inabalável, a rocha na qual nós podemos alicerçar os nossos passos, depois que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, e Ele firma os nossos passos na rocha que é Cristo. Então, eu acho interessante esse contexto também, da apresentação de Cristo como a pedra viva, chamado também em outros contextos que a gente já vai ler, a pedra angular, a pedra de esquina. E é interessante que a gente, pesquisando esse tipo de referência, não é comum no nosso contexto hoje, no nosso contexto de construção civil, não é comum. Mas antigamente, no contexto bíblico, essa pedra fundamental, essa pedra de esquina, pedra angular, era uma parte como se fosse o nosso fundamento, né, hoje. Era a peça, era a estrutura, a pedra mesmo fundamental para unir colunas, para direcionar toda a construção, para que toda a construção estivesse alinhada e alicerçada. E assim nós temos esse privilégio também, como lemos, o Senhor com uma vida regenerada, com uma vida transformada em Cristo, como lemos ontem e o pastor pregou ontem, nós fomos enriquecidos com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nos lugares que nós passássemos aqui indiferentes, para que nós não fizéssemos a diferença neste mundo, revelando o Cristo que é em nós? Absolutamente não. Mas o Senhor, Ele nos construiu, Ele nos edificou neste tempo onde nós estamos, em nossos contextos de família, de trabalho, de estudos, de vizinhança. O Senhor, Ele nos constituiu pedras vivas, referenciais. Sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo. O Senhor, Ele nos edifica, Ele nos dá honra, Ele nos nomeia como templo do seu Santo Espírito. E nós, diante de tamanho privilégio, como nós temos reagido? Será que nós temos zelado pelo templo do Espírito Santo? Será que a nossa vida, a nossa estrutura mesmo testifica que o Senhor habita em nós? Ou nós estamos como quaisquer outras edificações humanas? E nesse texto também nós relembramos de uma passagem de Lucas 2, 25 ao 34, que um judeu piedoso chamado Simeão, Deus revela a ele que ele não morreria, ele não partiria antes de ver o Cristo, aquele que era prometido como remidor. E ele mesmo reafirma isso quando ele vê Cristo. O Senhor testifica nele e ele reconhece e glorifica a Deus que aquele era o Cristo, que aquele era o remidor, mas ele sabia que seria a luz para uns, mas seria tropeço para outros. E no contexto de Jesus nós vemos isso claramente. Vimos aqueles que seguiram e se renderam aos pés de Cristo, tendo sua vida transformada. E tivemos aqueles também, especialmente os líderes religiosos da época, as cúpulas, os grupos religiosos, que em vez de se renderem à pedra viva, à pedra principal, tiveram Jesus como um tropeço, como um obstáculo, como alguém com quem eles deveriam competir, com quem eles deveriam eliminar dos seus contextos. Porque a gente vai ler também nesse contexto, e eu já vou realmente voltar ao texto para fechar essa conclusão. Por isso, a Escritura diz: põe em Sião a pedra angular, em Sião, símbolo
da terra de Israel, Jerusalém. Sião aparece várias vezes na Bíblia, mas geralmente o contexto é referente à localidade ou ao próprio povo de Israel. Pois Sião é uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a pedra principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Então, claramente, aqui o texto expõe que para os que creem, Jesus Cristo, a revelação de Cristo é preciosa, foi preciosa e é preciosa. Para nós, eu creio que todos aqui que estão presentes, a revelação de Jesus Cristo é preciosa para nós, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o único mediador entre nós e Deus, sem o qual jamais teríamos acesso ao Pai. Ele foi o que pagou o preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Ele tomou sobre si, conforme foi profetizado em Isaías 53, Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas mazelas, as nossas transgressões, as nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, para os que creem, Jesus Cristo é transformação, Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo é tudo para nós. Mas para aqueles que não creem, é tropeço, porque Jesus Cristo, Ele também é a figura do confronto. Não há como aquele que vive em impiedade se alegrar com a presença de um Deus Santo. Se alegrar e ficar amistoso às palavras confrontadoras que pedem: sede santo como eu sou santo. Deixem todo vestígio de maldade. Deixem todo fingimento, toda a difamação. A palavra do Senhor é confrontadora. E todos aqueles que resistem a essa palavra, na verdade, não são simplesmente desfavoráveis, mas se tornam inimigos do Evangelho. Jesus se apresenta para eles como pedra de tropeço, e que jamais, em nossas vidas, em nosso ser, em nossa peregrinação aqui na terra, nós consideramos Cristo como pedra de tropeço. Jamais. Que o Senhor Cristo seja sempre a pedra principal, norteadora da construção de nossas vidas, porque sem Ele nada podemos fazer. Então, como eu disse, esse contexto de crença e descrença na pedra fundamental existiu nos tempos de Jesus, mas existe hoje também. Hoje há palavras de relativismo, não tem nada a ver, o que importa é o que está no coração. A gente já discute abrangentemente sobre esses aspectos, mas a palavra do Senhor, ela não deixa coisas implícitas. A palavra do Senhor é explícita. Aquele que está em Cristo, nova criatura. Nova criatura deixa as coisas velhas, deixa a criatura antiga. A palavra do Senhor é explícita quando o próprio Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz, toma aquilo que te identifica com Cristo. Deixa todas aquelas coisas que te identificam com as tendências desse mundo. Romanos 12:2 também diz: não vos conformeis com esse mundo. Eu gosto muito desse versículo, então os irmãos realmente vão me ouvir dizendo, acho que quase todas as ministrações da palavra, esse versículo, mas ele é uma verdade, e ele realmente é uma ênfase que nós precisamos dar todos os dias: a não conformação com esse mundo que nos tenta a cada instante a nós nos amoldarmos através de nossos contatos, das nossas redes sociais, do nosso estilo de vida, através de nossas preferências em relação a lazer, em relação a vestimenta, em relação a adornos. O mundo o tempo todo está tentando nos conformar à sua essência pecaminosa, à sua inclinação que jaz no maligno. Mas o Senhor, Ele não nos chama para conformação com esse mundo. O Senhor nos chamou para nós vivermos uma vida de transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, a obediência atrelada a experimentar a vontade de Deus. Às vezes entendemos que só por questões ritualísticas de estarmos aqui domingo, claro,
isso é essencial, isso é importante. Mas se o nosso coração não estiver caminhando nessa tendência, será tudo vão, será tudo inútil. Então, somente com a mente transformada, somente com o estilo de vida transformado, somente realmente com uma nova identidade, tanto aqui na primeira igreja batista na Cancela Preta, quanto em qualquer outro lugar que os irmãos estejam, somente dessa forma experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentaremos, hoje está travando experimentar. Experimentaremos que o Senhor realmente é bom. E não simplesmente ficaremos em expressões vazias. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom para aqueles que o obedecem. Aqueles que o obedecem reconhecem realmente a extensão da bondade do Senhor. E assim precisamos seguir. Então, Pedro ele faz essa equiparação, esse contraste entre aqueles que creem, aqueles que não creem, e isso em relação a Cristo. Mas agora que essa mensagem seja direta para nós e que seja um compromisso para nós hoje e para todo sempre até a volta de Cristo. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele, ou melhor, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não eras povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebeis misericórdia. Em Cristo, pela purificação da palavra, selados pelo selo do Espírito Santo, marcados com o sangue do Cordeiro, nós passamos a ter todos esses adjetivos em Cristo, não por nós mesmos. Repito, sem Cristo nada podemos fazer. E olha o nosso compromisso, diante de tantas filosofias, estudos sociológicos, eu não sei muito bem a área de conhecimento para tratar o que eu vou dizer, mas há uma tendência, uma vontade de classificar as gerações, né, da humanidade, essas gerações mais recentes após a Segunda Guerra Mundial. Aí falam geração X, geração Y, geração Z, geração Alfa, falando sobre as tendências, né, dessas gerações. Geração X, a geração pós-guerra mundial, que agora estava desequilibrada por conta de todo o legado negativo das guerras. Aí a geração Y, uma geração já mais de transição, as coisas já estão mais tranquilas. Geração que já começa a ter um desenvolvimento tecnológico. Alguns pegaram, por exemplo, essa transição, né, de disquete CD. Eu peguei essa geração aí, a geração Y. Disquete para CD, depois aquele computador que a gente tinha pouco acesso, mas já conseguia fazer alguma coisa, já entrava num chat de bate-papo bem estranho, que agora eu não lembro o nome, não era nem Orkut. Isso depois foi seguindo para as próximas gerações, né? A gente já vê a geração Z, tecnológica, já tem o bebê, já conhece, já começa a teclar no celular, uma coisa assim fora de série. A gente já viu uma geração totalmente tecnológica. Falam que a geração Alfa é a geração que nós vivemos agora, essa geração, né, depois de 2010, que aí eles ainda vão avaliar como vai ficar a característica dessa geração. Isso tudo são coisas que talvez possam nos despertar alguma curiosidade, mas na verdade não agregam em nada para o nosso propósito aqui nas nossas vidas. O importante é, independentemente se é jovem, é adolescente, é criança, é idoso, adulto, veterano, seja lá como os irmãos prefiram, o importante é que nós sejamos geração santa. Porque é para isso que o Senhor nos chamou. A palavra do Senhor, ela é atemporal. Eu gosto muito dos textos dos salmistas, aquela sequência de salmos lá do Salmo 119. Um dos salmistas fala: a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é ilimitado. O mandamento do Senhor, as palavras do Senhor servem desde lá daquilo que foi endereçado para Adão até hoje. A palavra do Senhor, ela é atual hoje. Ela não precisa ser modernizada, ela não precisa ser atualizada. Na verdade, isso é só uma
uma estratégia do inimigo de tirar a autoridade da palavra do Senhor sobre nossas vidas. Mas para caminharmos por uma vida santa, a palavra do Senhor, ela tem que ser a nossa autoridade máxima. A palavra do Senhor é como o próprio Deus diz também em Provérbios, agora eu não lembro do capítulo, mas fala que o coração do homem faz muitos planos, mas a palavra final vem do Senhor. O Senhor é sempre a palavra final. O Senhor sempre é a autoridade máxima. E assim realmente viveremos. Em meio a essa geração corrompida, seremos a geração santa. E é isso, e para essas qualidades, o Senhor não nos cingiu dessas qualidades por um acaso, mas por um propósito. E a gente vai finalizar essa mensagem desta manhã com a declaração deste propósito. Lerei novamente. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí vem todos os adjetivos com os quais o Senhor nos abençoa. Nós não merecíamos nada, mas em Cristo passamos a resgatar aquela imagem e semelhança gerada lá no Gênesis. Em Cristo, a imagem perfeita de Deus, que não foi corrompida pelo pecado. Em Cristo, nós temos esse resgate da imagem e semelhança de Deus. Então, conforme a gente vai andando com Cristo, o Senhor vai nos fazendo cada vez mais sua geração eleita, seu sacerdócio real, nação santa, e cada vez mais testifica que nós não somos um povo entregue ao pecado, ao lamaçal do pecado, não. Nós somos um povo em Cristo, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que propósito, igreja? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outrora nós estávamos em trevas. Aí eu complemento com o versículo 10. Outrora nós não éramos considerados povo de Deus, mas em Cristo nós fomos feitos povo. Nós somos hoje o Israel de Deus. Temos esse privilégio, porque em Cristo todos os povos foram feitos um. Então não há gentio, não há judeu, não há grego. Todos os povos são um em Cristo. E nesta unidade que precisamos caminhar, anunciar, igreja, as grandezas daquele que nos tirou das trevas e vivermos na sua maravilhosa luz e anunciarmos isso e testificarmos que queremos seguir por uma vida santa. E a luz, ela tudo manifesta. Por isso que às vezes há um caos quando nós estamos em determinados contextos e a gente contrasta com as trevas. Mas a verdade maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o que está em nós é o Santo Espírito de Deus. E o que está em nós e pode fluir através de nós são as qualidades do fruto do Espírito, através das quais nós testificaremos que somos filhos de Deus, que vivamos uma vida santa. Que Deus abençoe a amada igreja. Amém. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Quero viver pra teu louvor, te entregar